inversão e excursão magnética. Então esse é um ponto também muito confuso na mídia, dos meios de comunicação que falam desse tema, né? É muito confuso, porque eles falam em geral o termo inversão do campo magnético, mas não falam, ou quase não falam, ou falam e não explicam direito o que é excursão magnética. São duas coisas diferentes. Muita confusão na mídia entre os dois. Eu custei para demorar a entender a diferença de um e de outro. Ok? Muita confusão na mídia entre os dois. Muitas vezes sequer menciona as excursões. Então, lembrando, temos um campo magnético que protege a Terra dos raios solares, a radiação do Sol, partículas carregadas do Sol e os raios cósmicos que vêm de outras galáxias constantemente para a gente aqui. Então, nos protege. E temos o polo geográfico norte e o polo geográfico sul. E meio que perto de cada polo geográfico temos o polo magnético norte, perto do polo geográfico norte, e o polo magnético sul, perto do polo geográfico sul, mais ou menos perto. E muitas vezes o polo magnético norte e sul eles se movem, nunca estão fixos no mesmo lugar. Ok, só que em geral eles se movem rapidamente, algumas vezes, e abruptamente, em alguns períodos cíclicos regulares, eles mudam de lugar. O norte vai para o sul e o sul vai para o norte. Muda a polaridade e muda muita coisa no planeta inteiro. Ok? A gente vai dizer isso aqui neste módulo e no próximo. Quando o norte vai para o sul geográfico, o sul vai para o norte, chama-se inversão do campo magnético. Quando o norte começa a ir para o sul e o sul começa a ir para o norte, mas algumas vezes chega até a linha do Equador, fica um tempo e depois volta, é uma tentativa de inversão. Então esse tem um nome que na ciência chama-se de excursão geomagnética. Não é inversão. Inversão é quando o norte vai para o sul vai para o norte e fica aí milhares de anos. Até que tem de novo o sul que está no norte vai para o sul e o norte que está no sul volta para o norte. Então fica trocando de tempos em tempos. Mas quando o polo magnético norte ele tem uma tentativa de ir para o sul e o sul para o norte, e algumas vezes ele se encontra mais ou menos na linha do Equador, passa um período e depois voltam cada um para a sua posição. Ou seja, não é uma inversão total, é uma tentativa de inversão ou é uma inversão falha, digamos assim. Tem um nome que se chama excursão geomagnética. Então, mas na mídia, eles chamam os dois de inversão. Algumas vezes chamam de excursão, ou algumas vezes diz que a excursão, a última inversão é 780 mil, ou eles chamam a última de 42 mil anos atrás. É muita confusão nisso. Mas aqui eu vou dar o meu melhor para vocês. Ok? Vamos aqui saber inversão e excursão. Lendo só a parte que está grifada, né? Marcada. Uma inversão geomagnética é uma mudança no campo magnético de um planeta, de tal forma que as posições do norte magnético e do sul magnético são trocadas. A inversão, ok? Não confundir com o norte geográfico e o sul geográfico. O campo da Terra alternou entre períodos de polaridade normal, em que a direção predominante do campo era a mesma da direção atual, e polaridade reversa. Ou seja, a polaridade atual, o polo norte magnético está perto do norte geográfico. E o polo sul magnético está perto do sul geográfico. E algumas vezes inverte a polaridade. O sul vai para o norte vai para o sul. Então aí é polaridade reversa. Fica um tempo e depois volta ao normal, entre aspas, e fica alternando. Marcada aí em laranja. Houve 183 reversões ou inversão do campo. De novo, algumas vezes o nome muda. Em português, se chama inversão do campo magnético, ou inversão geomagnética, ou reversão geomagnética, tem vários nomes. Reversão geomagnética, inversão geomagnética, inversão do campo magnético. Em português, em inglês se chama pole flip, ou pole shift também, ou magnetic reversal. Magnetic reversal. Reversão magnética, ok? São vários nomes para a mesma coisa. Lendo aí em laranja.
houve 183 reversões magnéticas nos últimos 83 milhões de anos, segundo os números convencionais, ok? Houve 183 reversões nos últimos 83 milhões de anos, em média uma vez a cada 450 mil anos. A última, a reversão Brunhes-Matuyama, ocorreu 780 mil anos atrás. Existem vários sinais de que está havendo sim uma inversão ou excursão, provavelmente a excursão do campo magnético, já há mais de 20 anos e que acelera a cada momento. A gente vai mostrar essas evidências daqui a pouco. Aí ele diz 780 mil anos, como uma média de 450 mil anos, já deveria ter ocorrido a última. E agora é que vai ocorrer. Na verdade, a gente vai mostrar aqui uma excursão geomagnética. E ao lado da direita está aqui uma coluna. A última foi 0,78, que é 780 mil, teve uma 930 mil, 1 milhão e 6 mil, 1 milhão e 119 mil, lá embaixo 2,59, que é 2 milhões e 590 mil anos. Então vai alternando, algumas vezes maiores, outras vezes menores, só que no meio aqui, onde tem preto ou branco, existem as excursões geomagnéticas. Inversão geomagnética, que é a inversão maior, norte vai para o sul, sul vai para o norte. E excursão geomagnética é uma tentativa de inversão, só que a inversão falha. O norte tenta ir para o sul tenta ir para o norte. Algumas vezes os polos se encontram na linha do Equador e ficam na linha do Equador, meio que próximos ou distantes do outro 180 graus, por algumas centenas de anos. Aí depois eles saem e cada um volta para o seu lugar. O polo norte magnético volta para o polo norte geográfico, mais ou menos, e o polo sul magnético volta para perto do polo sul geográfico. Isso é excursão, não é a inversão, ok? Onde você tem essa barra preta ou branca, tem inúmeras excursões do campo magnético, mas é muito difícil, porque como a gente vai dizer que elas ocorrem entre esse período de 6 mil e 12 mil anos. Existe o ciclo maior de 12 mil, mais ou menos 12.800 anos, a gente arredonda, digamos assim, para efeito didático, a cada 12 mil anos e a cada 6 mil anos. São as inversões, as excursões maiores e as mini excursões, digamos assim, ainda tem isso, as mini excursões a cada mais ou menos 6 mil anos. E essas aqui são as inversões magnéticas maiores. Inversões magnéticas maiores. Só que as menores, de 12 mil e 6 mil anos, essas não aparecem. Essas são muito difíceis de detectar, porque geologicamente falando, como elas são relativamente rápidas, comparadas a 700 mil anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos, elas algumas vezes não aparecem em todo o registro geológico. E a excursão geomagnética? Uma excursão geomagnética, como uma reversão geomagnética, de novo, existe a reversão ou inversão geomagnética, e a excursão geomagnética, que é a excursão falha, é uma tentativa, né? Mas as duas são catastróficas para as civilizações. As duas, não importa se é a maior, menor, ou a de 6 mil anos, qualquer uma delas é um baque horrível para as civilizações presentes no planeta. E a gente está tendo uma, viu? Está acelerando a cada ano. Então aqui, excursão geomagnética. Uma excursão geomagnética, como uma reversão geomagnética, é uma mudança significativa no campo magnético da Terra. Ao contrário das inversões, uma excursão não é uma reorientação permanente do campo de grande escala, mas sim representa uma mudança dramática de curta duração na intensidade do campo. Ou seja, é uma tentativa, curta duração com o tempo, talvez algumas centenas de anos, 400 anos, talvez 1000 anos, a gente não sabe direito. A gente não tem todas as informações sobre todas as excursões, mas a gente tem, digamos, de 100 mil, 72 mil anos para cá, o que dá uma ideia de que a cada 12 mil anos, 12.800 anos, mais ou menos, né, uma média, ocorre uma excursão magnética e ainda tem as mini excursões a cada 6.000, 6.400 anos, ok? É uma média, é uma média.